Como eu já fiz aqui há muito tempo atrás um vídeo sobre a trajetória do Mario, nada mais justo do que fazer um vídeo sobre o mesmo tema com o seu antigo rival, o Sonic. E eu tô devendo esse vídeo pra uma galera aí já faz um tempo. Vai ser um vídeo de trajetória desde o primeiro jogo até o último, mas passando bem rápido por eles. Lembrando que eu vou falar aqui só sobre os jogos principais da saga. Não vou ficar falando sobre spin-off, como por exemplo Sonic Spinball ou Sonic nas Olimpíadas, Sonic Racer e por aí vai. Mas antes, se você não é um inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Passa na descrição do vídeo, também vai ter o link para a loja Pano de Vela. Dá uma passada lá para ver camisetas, almofadas, máscara de dormir, chaveiro e um monte de outros produtos relacionados a jogos, heróis e muito mais. E tudo exclusivo. E agora tem o cupom que você digita Nerd All Stars na hora da compra e ganha 5% de desconto em todo o site. E agora sim, então, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Eu espero que todo mundo já tenha pelo menos ouvido falar sobre o Sonic, né? É um dos personagens mais clássicos dos jogos e quando surgiu chegou até a desbancar o Mario em fama e venda. Ele foi criado pela Sega em 1991. Os seus jogos da série principal são do estilo plataforma. O jogo se focava na habilidade do Sonic de correr e pular em altas velocidades, sendo essa a maior diferença com os jogos das séries do Super Mario, que era o seu maior concorrente. O atrativo aqui era a velocidade, tudo era muito frenético, o que acabou despertando o interesse nos adolescentes na época. E como curiosidade, a primeira aparição dele não foi no seu primeiro jogo. Ele fez uma pontinha como chaveiro num jogo de corrida de 1991 chamado Red Mobile. Ele foi colocado ali para ver se o público aceitava ou não aquele bichinho, um ouriço azul. O primeiro jogo do Sonic foi Sonic the Hedgehog de 1991 para Mega Drive e foi um sucesso total. Foi responsável pelo crescimento nas vendas do próprio Mega Drive na época, ultrapassando o Super Nintendo, que era líder absoluto. A história do primeiro jogo era a seguinte: o vilão Robotnik queria dominar o mundo e para isso ele precisava das gemas do caos. Então ele pegou todos os animais existentes na ilha em que o Sonic vive e transformou eles em robôs para fazer o seu exército do mal. Então o Sonic precisa salvar os animais e evitar que o Robotnik consiga os cristais e domine o mundo. É por isso que quando ele destrói um robô, um animalzinho sai de dentro dele. Fizeram também uma versão desse jogo para 8 bits para o Master System. Como curiosidade aqui, a primeira ideia da história não era bem assim, tá? Eles queriam que o Sonic fosse o vocalista de uma banda de rock de animais e ia ter uma namorada chamada Madonna. E ele ia precisar salvar a sua namorada do vilão. Mas ainda bem que a história não foi bem assim, né? Com o sucesso veio Sonic the Hedgehog 2 em 1992, que seguia o mesmo padrão de jogo do primeiro, com gráficos e jogabilidade melhoradas e novos movimentos. Mas aqui ele recebeu um companheiro, o seu fiel amigo Tails, a raposa. Aqui eles têm que ir outra vez atrás das esmeraldas do caos, sendo que agora elas se reconstruíram em 7, antes eram 6, tá? Com isso possibilitou a transformação do Sonic em Super Sonic, ou Sonic Super Saiyajin. Em 1993 foi lançado para a Sega CD, o Sonic CD, que introduziu a personagem Amy Rose, uma ouriço fêmea apaixonada pelo Sonic, não correspondida porque o Sonic sempre foge dela. A história aqui se passa entre passado, presente e futuro, onde o Robotnik mais uma vez é o inimigo e quer tomar posse das Time Stones, que são pedras que dão o poder de viajar no tempo. Aqui é apresentado também o famoso inimigo Metal Sonic, que é uma réplica do Sonic feita pelo Robotnik, que acabou sequestrando a Amy Rose e agora cabe ao Sonic salvar ela.
A próxima sequência foi Sonic the Hedgehog 3, lançado em 1994 para Mega Drive. O jogo introduziu um novo personagem, o Knuckles, que serviu como um antagonista adicional ao lado do Dr. Robotnik. Ele era o guardião da Esmeralda Master, que controla as Esmeraldas do Caos. Então Robotnik engana o Knuckles falando que o Sonic está tentando roubar a Esmeralda Master. Por isso ele é um inimigo nesse jogo. Pouco tempo depois veio Sonic and Knuckles, que o Knuckles fez parceria aqui com o Sonic como um personagem jogável, com habilidades exclusivas, tipo planar um tempo ou escalar paredes. Ele era bem apelão, tá? Mas esse jogo na verdade foi originalmente desenvolvido junto com o Sonic 3 para ser uma coisa só. Mas por causa das limitações de tempo e de custos nos cartuchos, a SEGA obrigou os desenvolvedores a que fossem divididos em duas partes interligadas. Quando conseguiram lançar tudo junto um tempo depois, o jogo foi rebatizado para Sonic 3 and Knuckles. Digamos que esses jogos são a era de ouro do Sonic. A partir daí a SEGA lançou alguns outros jogos. Alguns realmente são bons, mas a grande maioria não é tão boa assim não, tá? Ainda mais depois que a SEGA parou de fazer consoles. Em 1996 veio a primeira tentativa fracassada de fazer um jogo em 3D do Sonic, com o Sonic 3D Blast. Foi feita uma visão isométrica para Sega Saturn e depois foi adaptado para Mega Drive. Em 1999 chegou o Sonic Adventure, o primeiro jogo realmente em 3D. Foi feito por Dreamcast, que foi bem melhor recebido, tendo até sequência com o Sonic Adventure 2 em 2001 e uma versão desse mesmo jogo para Nintendo GameCube em 2003, batizado de Sonic Adventure DX, Director's Cut. Em Adventures 2 foi introduzido o personagem Shadow, onde o jogador vai descobrir um pouco mais sobre esse personagem no seu próprio jogo solo. Ele foi criado basicamente para ser o rival do Sonic, tipo Goku e Vegeta. A partir daqui, como a SEGA não fazia mais consoles, o Sonic começou a aparecer em outros videogames, como por exemplo o Game Boy Advance em 2001, com o Sonic Advance, que teve sequência em Sonic Advance 2 de 2002 e Sonic Advance 3 em 2004. Em 2004 também a SEGA lançou o Sonic Heroes para PlayStation 2, Nintendo GameCube e Xbox. Aqui o jogo dá ao jogador a possibilidade de fazer time de até 3 personagens ao mesmo tempo. Parte do enredo desse jogo foi concluído em Shadow the Hedgehog, que foi lançado em 2005 também para PlayStation 2, Nintendo GameCube e Xbox. Aqui o Shadow investiga mais sobre o seu passado, porque ele não tem memória sobre isso. Em 2005, o Sonic volta aos portáteis agora no Nintendo 3DS com o Sonic Rush, que teve sequência em 2009 com o Sonic Rush Adventure. Em 2006, a SEGA tentou uma revitalização do Sonic com o Sonic the Hedgehog para PlayStation 3 e Xbox 360, mas não foi muito bem aceito. Em 2008 foi lançado para PlayStation 2, PlayStation 3, Wii e Xbox 360 o jogo Sonic Unleashed, onde o Sonic sofria uma transformação em lobo. Em 2010 que o Sonic deu uma alegrada na vida dos fãs, com o jogo Sonic Colors para Nintendo Wii e 3DS, que finalmente foi bem aceito. E no mesmo ano foi lançado para celulares e depois para PlayStation 3 e Xbox 360 a tão esperada sequência dos jogos clássicos com o Sonic the Hedgehog 4, que trazia aquela nostalgia dos jogos antigos, só que com gráficos maravilhosos, né? Eu lembro que eu joguei na época que lançou e eu gostava muito desse jogo. Pena que ele não chegou completo, ele foi lançado em forma de episódio e a parte 2 foi lançada só em 2012. Eu lembro que existia uma fita do Sonic 4 pro Super Nintendo e que tinha que salvar o Mario de umas gaiolas e o jogo era medonho porque o céu era tudo vermelho. Depois que eu cresci que eu fui descobrir que aquele jogo era um jogo falso, que era um hack de um jogo do Ligeirinho. Mas eu era criança, né? Então eu jogava no Super Nintendo achando que estava jogando Sonic. Em 2012 chegou para PlayStation 3, Xbox 360, PC e Nintendo 3DS o jogo Sonic Generations, que juntava os dois modelos do Sonic, o da Era de Ouro e o atual, e cada um tinha uma jogabilidade diferente, um era 3D e o outro era em 2D.
Pra mim, esse foi o melhor jogo depois da Era de Ouro, é lógico. Para Wii U, Nintendo 3DS e PC foi lançado o Sonic Lost World em 2013. E em 2014 a SEGA fez o talvez considerado pior jogo da série principal do Sonic, o Sonic Boom, onde eles quiseram dar um reboot e até mudaram a personalidade de alguns personagens, uma grande cagada. E como só cagar não basta, a SEGA sentou em cima lançando uma versão de Sonic Boom para Nintendo 3DS nesse ano de 2016, chamada de Sonic Boom Fire and Ice, que sinceramente eu não sei se é bom ou não, mas só de ter o nome Boom no título eu já passo bem longe. O querido mascote da SEGA completou 25 anos agora em 2016, com muitos altos e baixos em todos esses anos, né? Mas não tem como negar a grande influência que ele teve. Tanto é que várias outras mídias já tiveram a presença do Sonic, como em animação, em quadrinhos, jogos de tabuleiro e vários outros produtos. Desde a sua criação, ele se tornou o mascote da SEGA, inclusive quando a SEGA patrocinou a Fórmula 1 na década de 90, numa corrida em que o Ayrton Senna ganhou, a taça para o vencedor era o próprio Sonic. Muitos personagens foram sendo introduzidos na franquia Sonic ao longo do tempo, e ele também foi aparecendo em vários outros jogos, como por exemplo Super Smash Bros. E em easter eggs em outras franquias, que quem sabe eu trago um vídeo de curiosidades e falo mais sobre isso. Então deixa o seu comentário aqui falando o que você achou desse vídeo. Comenta também se você quer um vídeo sobre curiosidades, não só sobre o Sonic, mas quem sabe sobre curiosidades de outros assuntos também, de jogos, quadrinho e por aí vai. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui de se inscrever, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aí, me segue lá no Instagram para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.